Bom dia, estudantes. Olá, pessoal. Pessoal, vamos começar aqui. Pessoal, vamos começar aqui. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Bioestatística Básica. Eu informo a todos que essa aula está sendo gravada, ok? Sim, a aula está sendo gravada. Você pode ver depois a gravação, se você quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa que você não ouviu bem. E também é possível você assistir a aula remotamente, como parece que metade da turma resolveu fazer já. Então, você pode ouvir sua aula, você pode ver sua aula no seu celular, no seu laptop de casa, tá certo? Se você assistir a aula de forma síncrona, ou seja, no horário da aula, você tem direito à presença, como se você tivesse presencial aqui, tá certo? Você pode assistir a aula remotamente, desde que seja no horário da aula. Se você, por um acaso, perder o horário da aula, você pode ver a gravação depois. Aí eu aconselho que todos façam isso. Se você tiver que perder uma aula, você veja a gravação para não ficar para trás. Tem algumas alterações na nossa matéria. Então, se você vier aqui no Moodle, na homepage do curso, apresentação do curso, a gente vai ter umas alterações aí. Eu fui comunicado na sexta-feira que o dia 28 vai ser recesso escolar. Então, a gente vai perder a aula do dia 28. Aí eu não consigo dar a matéria, aí eu tive que jogar a programação toda para frente. Tá certo? Olha bem, a prova seria no dia 18 de novembro, ela vai precisar de ser adiada para o dia 25. Ela vai jogar um dia para frente a prova. Eu acho que alguém tinha reclamado que essa prova no dia 18 não era conveniente. A gente vai ter que alterar, vai para o dia 25. Espero que piorou. Mas o dia 18 já seria. Dia 18 já seria de outra prova. Algumas pessoas reclamaram. Alguém reclamou. Então, vai ter que ficar dia 25 de novembro, de 10h15 às 11h55. E a segunda prova, ela vai adiar também uma semana. Ela vai de 20 de janeiro para dia 27. Eu acho que alguém tinha um impedimento também, espero que melhore. Então, do dia 20 vai para o dia 27 a segunda prova. Quem tiver sido aprovado está de férias dia 27 de janeiro do ano que vem, 25. Quem não, quem tiver que fazer, pode fazer a suplementar no dia 3 de fevereiro. Então, a gente teve essas alterações aí por força do calendário escolar, tá? Eu tinha programado as aulas e aí a gente teve uma perda de uma semana. O dia 28 de outubro 28 vai ser um recesso escolar, então não tem aula, tá? Então deu essa atrapalhada aí. Eu já alterei, vocês alterem. Eu passei eu passei para o pessoal na aula passada a programação, aí você corrijam as notas, vocês corrijam. Tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez e não pegou a programação? Não, né? Essa programação ela está ela tá na internet e eu fiz umas cópias impressas aqui para ficar mais fácil a consulta. Ninguém perdeu a aula passada, não, né? Então, se alguém perdeu, pode pegar comigo aqui depois uma cópia da programação do curso. A gente já tem aí algumas novidades. Vocês veem aqui na homepage do curso, né? Tem o capítulo 2, a gente já estudou o capítulo 1, e tem também a lista de exercício 1. Eu vou explicar como é que ela funciona, tá? Vocês acham a lista também? Vocês acham essa sequência no Moodle? A gente já está na segunda semana de aulas, 7 de outubro a 13, planejamento de pesquisa, o capítulo que a gente vai estudar hoje. Tem o questionário da aula de hoje, teve o questionário na segunda-feira.
Se alguém perdeu, vai lá e faça o questionário. Ah, mas qual que é o prazo para entregar? O prazo para entregar vai ser na véspera da prova, da primeira prova, mas é bom você fazer ele rápido, certo? E vai ter já a primeira lista. A primeira lista está programada para ser entregue dia 21. Eu vou explicar direitinho aqui como é que é a entrega da lista, tá? Você vai ter que fazer a lista, pode ser na mão ou pode ser no computador, mas você vai ter que gerar um PDF, um formato PDF, para fazer o upload da lista no Moodle. Então, não vai ter nada impresso, nada em papel. Aí você pode fazer no seu caderno os exercícios, fotografa, faz um PDF e depois você faz o upload aqui no link até o dia 21/10. Tá? Esse Cam Scanner aqui é o pacote, o app que eu estou indicando para fazer a geração de PDF. Ele tem o formato, ele tem um modo gratuito, que não é muito sofisticado, mas dá para a gente fazer o que precisa. Que é fotografar, você pode fotografar várias páginas, e ele linka aquilo tudo num arquivo só, e aí você faz o upload no Moodle. Aí eu te dou o feedback. Então, a novidade que a gente tem é essa daí, alteração, adiamento das provas uma semana depois, e é isso aí. Capítulo 2 é o que a gente vai estudar hoje, certo? Bom, esse curso, como eu falei, ele tem a ênfase prática. O objetivo é vocês conseguirem ler a literatura da sua área e entender a parte estatística, certo? E assim, a estatística ela está presente em praticamente todos os cursos todas as áreas do conhecimento da UFMG e é praticamente em todos os cursos. Então, tem estatística lá na Faculdade de Ciências Econômicas, tem estatística lá com o pessoal da Fafiche, pessoal de letras. Ah, letras mexe com estatística? Mexe. Tem o pessoal da Biomédicas, do ICB, da Faculdade de Medicina. E, então, e sem falar na área de exatas, né? Na engenharia e no Instituto de Ciências Exatas. Eu estou seguindo esse livrinho aqui, é um livro mais antigo, mas eu acho que é bastante completo porque a gente precisa. Poderia estar seguindo outros livros, mas eu acho que uma coisa importante é o estudante saber o que o professor está seguindo para ele ir lá e acompanhar o curso. O professor que gosta de usar 10 referências, tira um pedacinho de um livro, tira um pedacinho de outro, e o estudante fica perdido na hora de estudar, né? Então, eu vou compartilhar minha área de trabalho aqui, vou dar prosseguimento ao curso. Era para eu ter feito isso já há mais tempo, eu esqueci. Bom, então aí na semana de 7 a 13 de outubro, planejamento e pesquisa, é o que a gente vai estudar hoje. A gente vai falar do questionário e eu vou falar da lista de exercícios também. Se tudo tem a meta de falar hoje. Bom, então, o objetivo de expor esse capítulo 2 aqui é que vocês sejam capazes de entender os estudos estatísticos que existem na área médica. Existem outros estudos estatísticos em outras áreas, mas eu trouxe aqui na área médica, na área da biomédica, grande área do conhecimento. Você tem que entender a fundo como é que o estudo é feito, para quando você lê um artigo, você entender a conclusão que foi tirada de lá, tá certo? Então, nesse capítulo, a gente vai começar com esse trecho aqui, né? O INCOR, o Instituto de Coração de São Paulo, diz que safena e droga têm efeito igual. Safena é uma cirurgia de revascularização do miocárdio, no coração, as veias e artérias ficam obstruídas, e aí ele faz um bypass, né? Faz uma ponte de uma outra artéria lá no coração. É um procedimento bastante invasivo, corta a pessoa daqui até no umbigo, de peito aberto. Bom, pelo menos era, eu não sei hoje se já teve alguma evolução. Então, é a recuperação lenta, tem risco de infecção e tal. Aí tem essa pesquisa do INCOR que fala assim, olha,
tratar a pessoa com medicação é tão eficaz quanto fazer essa cirurgia invasiva aí, né? Então, essa pesquisa é feita pelo INCOR, publicada no American Journal of Cardiology, é um periódico de grande impacto na área, e assim, é bastante seletivo na seleção na publicação de trabalhos. Então, você publicar lá, os trabalhos passam por uma revisão rigorosa, um período longo de avaliação, tal. E então é uma revista assim de bastante prestígio na comunidade da área. Então, ela foi publicada no American Journal of Cardiology e apresentada no 13º Congresso Interamericano de Cardiologia. E ela concluiu, né, que os pacientes com problemas cardíacos submetidos a cirurgias de ponte safena apresentam uma evolução clínica semelhante à dos pacientes que são tratados com dietas e medicamentos. Então, parece que é mais vantajoso, né, você não se submeter àquela cirurgia complicada, que pode dar um monte de intercorrência complicada. No entanto, o médico argentino René Favolo, o primeiro a realizar uma operação de ponte safena no mundo, classifica de confusos os resultados da pesquisa, de pesquisas como a realizada pelo INCOR. Ele não aceitou muito, não. Podia ter algum conflito de interesse, como ele era adepto da cirurgia, ele pode ter se sentido, sei lá, ameaçado com essa terapia medicamentosa e falou que era confuso. Aí, para você saber, né, em quem que você acredita, aí é importante você conhecer a estatística, né? Então, como que você desenvolve uma avaliação crítica de uma notícia como essa? Então, na época aí das redes sociais, das fake news, você tem que ser bastante crítico com o que você lê e, principalmente, com o que você divulga, passa para frente, você replica, né? Como que você desenvolve essa avaliação crítica aí? Então, você precisa de identificar problemas típicos de pesquisas clínicas. Aí você tem que conhecer quais são os tipos de pesquisas clínicas para você conseguir identificar problemas e notícias que você lê relacionadas a isso. Apresentação de formas básicas de pesquisa utilizadas na solução desses problemas, né? Então, é isso aí que é o objetivo. Está dando para ler ali ou aumenta um pouco aqui? Aumentar um pouco aqui talvez seja melhor, né? Então, você vai desenvolver. A ideia é você não cair em pegadinhas. Então, a gente vai classificar os estudos clínicos em dois tipos. Temos estudos descritivos e estudos comparativos. Essa daí é a taxonomia dos estudos clínicos. Um estudo descritivo, um estudo comparativo, o que caracteriza cada um, a gente vai ver agora. E entre os comparativos, você tem os estudos observacionais e os estudos experimentais. Então, a gente vai passear por todas essas formas de organização de estudos clínicos aí. Então, aqui são as formas básicas de pesquisa. São os estudos descritivos. Então, esse aqui, o estudo descritivo está na categoria aqui de descritivo. Caso controle, coorte e estudos clínicos aleatorizados na categoria de comparativos. Aqui, não, pessoal, não está escrito errado, não é corte, não, é coorte mesmo. Vocês vão entender o que é, tá? Então, esse aqui é o descritivo. Tudo descritivo é descritivo, né? E os casos controle coorte clínicos aleatorizados são os comparativos. Ok? Então, o estudo detalhado desses planejamentos de estudos clínicos é pertencente a uma ciência que a gente chama de epidemiologia. Estuda, né, esses estudos, estuda as formas de planejamento de estudos clínicos. Tá certo? Então, eu vou começar falando aqui dos estudos descritivos. Eu vou apresentar as características de cada um aqui. Então, os descritivos
eles simplesmente apresentam de uma forma organizada informações sobre pacientes atendidos em um serviço. Então, você fala assim, aqui nesse pronto-socorro, nesse pronto-atendimento aqui, a gente tem tantos por cento de homens, tantos por cento de mulheres, tantos por cento vem aqui com problema tal, com problema respiratório, tantos por cento vem com problema de intoxicação. Quer dizer, é uma descrição do que acontece ali daquele serviço. Ou então, são estudos que organizam, sob a ótica do profissional da área de saúde, dados produzidos pelas instituições estatais de coleta de dados. Não sei se vocês já viram aí, eles falando, teve o primeiro caso de morte por coqueluche. Uma criancinha de 1 mês de idade morreu por essa doença. Aí eles vão e falam lá que você pensa, coqueluche, nem nunca ouvi falar disso, nem sabia que existia essa doença direito. Pois é, a coqueluche ela voltou porque a cobertura vacinal caiu. Eu estava ouvindo que 60% das crianças é que vacinaram contra a coqueluche. Então, se você tem uma cobertura vacinal pequena, você possibilita a propagação dessa doença. E assim, ontem, né, a gente teve resultado das eleições municipais e o candidato que ficou em primeiro lugar é antivacina. Não toma vacina, pelo menos ele disse que vai colocar nos postos de saúde para quem quiser tomar vacina. Tomar vacina não é uma decisão individual, pessoal. Vocês podem achar que sim, mas não é uma decisão pessoal. Por quê? Porque você está colocando em risco a saúde da outra pessoa. Às vezes você pega a doença, coqueluche, não tem nada, tem sintomas leves e mata um bebezinho ali do lado. Então, se você quiser ter a liberdade de não tomar vacina, você tem que morar isolado lá numa caverna. Você não tem que ter contato com ninguém, ou tem que ter contato só com o antivax igual você. Então, eu fiquei meio entristecido em saber que a gente provavelmente vai ter um prefeito antivax na cidade. E aí, então, o que eu estou falando aqui, 60% de cobertura vacinal, é um estudo descritivo. Ele está falando lá quantos por cento das criancinhas na idade de vacinar têm sido vacinadas efetivamente pelos pais. E é incrível como que a gente encontra pais que acham que têm o direito de escolher não vacinar as crianças. Isso teve... Vocês devem ter estudado em história no ensino médio, que a gente já teve a revolta da vacina lá no início do século XX, 1900 e pouco, que tiveram que obrigar as pessoas a tomar vacina e tal. Então, quer dizer, esse negócio de não tomar vacina, isso é o que a gente chama a gente chama esse negócio eu esqueci a palavra aqui, mas assim, é aquela volta para um passado glorioso. Quer dizer, um passado glorioso que nunca existiu, né? É um passado que a gente não era obrigado a tomar vacina porque não existia vacina. Então, aí, bom, só desviando um pouquinho aqui do assunto, isso é um estudo descritivo, né? Como é que está a cobertura vacinal na cidade. Então, o objetivo do estudo descritivo é descrever, né? Parece uma redundância aí, descrever um fato médico. E, assim, a característica principal é não existir grupo de comparação. A comparação é o seguinte: quantas criancinhas que morrem de coqueluche entre os vacinados e quantas que morrem entre os não vacinados? Mas isso aí já não está dentro do estudo descritivo mais. Isso é um estudo comparativo. Estudo descritivo ele só descreve, isso obviamente identifica estratégias de política de saúde, né? Então, são bastante importantes os estudos descritivos. Dentro do estudo descritivo, tem os estudos de caso. É um estudo descritivo. Tem um estudo puramente descritivo, né? 60% tomaram a vacina contra qualquer coqueluche. O estudo de caso consiste numa descrição do diagnóstico da evolução de uma doença
de um pequeno número de pacientes por um ou mais profissionais da área de saúde. Então, assim, você acompanha, né, todas as criancinhas que foram diagnosticadas com coqueluche, aí eles identificam qual que é a evolução da doença. Quantos deles que vão à hospitalização, qual é o tempo médio de hospitalização da doença, se deixa alguma sequela, quantos que efetivamente falecem da doença. Você vai estudando, você vai descrevendo melhor, você vai estudando um determinado caso ali de um fato médico que te interessa. Tá certo? Então, é o tipo mais básico de estudo clínico, é o estudo de casos. Certo? Então, olha bem, olha para você ver um estudo descritivo aqui super interessante. Esse oftalmologista Greg de Sydney, lá na Austrália, ele observou em 1941 que vários recém-nascidos tinham catarata congênita. Tinha um problema na vista, né? E aí ele começou a descrever melhor essas criancinhas, né? E eram características pouco usuais dos casos, né? E aí ele queria aqueles casos, pô, o que está aparecendo essas crianças aqui com essa catarata congênita? Aí ele foi ampliando o estudo, né? E chegou até as mães. E aí ele verificou que todas elas haviam sido acometidas por rubéola em uma pandemia, uma epidemia, né, que havia atingido a Austrália no ano anterior. E aí ele identificou que foi exatamente no primeiro trimestre das gestações. Então, essas observações, ele, através do estudo descritivo, ele criou uma associação. Ele ficou sabendo mais sobre a etiologia, né, ou causa da doença, dessa catarata congênita, né? Então, ele viu que a rubéola, ela, nos primeiros 3 meses de gravidez, elas poderiam conduzir, né, conduziam, na maior dos casos, a defeitos congênitos, em particular, a catarata congênita, que é aquela catarata que a criancinha já nasce com ela, né? E aí introduziu a vacinação, existia a vacina da rubéola já, aí eles começaram o grupo o grupo de aplicação da rubéola era criança, mas com esse estudo descritivo do Dr. Greg, eles começaram a prescrever a rubéola para todas as mulheres em idade fértil, que podiam engravidar, né? Aí, para que ela não tivesse a rubéola nos 3 meses de gravidez, os 3 primeiros meses. Tá certo? Foi um estudo descritivo. Ele simplesmente viu a doença acontecendo ali, aí ele começou a pesquisar melhor, né, assim, que apresentava aquela doença. Aí identificou, e é isso aí, hoje, né, a gente prescreve vacinação para mulher em idade fértil, contra a rubéola, para evitar, né, evitar a catarata congênita. Então, isso seria o estudo de casos, né? Esse estudo aí. Aí tem um estudo de uma série de casos, que é uma generalização do estudo de casos. Então, arquivos de instituições, de hospitais, né, de órgãos governamentais, são utilizados para produzir estudos que apresentam organizadamente resultados de tratamento de um grupo de pacientes, né? E aí no caso aqui, né, é mais geral do que do estudo das criancinhas com catarata. Você pega um grupo, mas isso aqui tem mais a ver, o estudo de série de casos, com um tratamento também que você prescreve para a pessoa. Você vai acompanhando várias pessoas com uma certa doença, aí você vai acompanhando o tratamento delas. Agora, esses estudos descritivos, eles não fornecem informações confiáveis para comparação de tratamentos. No caso da rubéola, o tratamento é simplesmente vacinar as mulheres, aí ela não vai ter rubéola no 3º mês de gravidez, até o 3º mês, aí não vai ter criancinha com defeito congênito. Mas pode ser o caso que te interessa estudar vários tipos de tratamento. Você vai assinar a lista de presença aqui, por favor?
Essa lista está atualizada, tá? Se o seu nome não aparecer aí, você olha o que aconteceu com a sua matrícula. Aí você pode escrever seu nome lá só para contabilizar a presença. Então, pessoal, a gente precisa de comparar tratamentos, certo? Um tratamento que nos interessou bastante aí nos últimos anos foi a vacina da Covid, a eficácia da vacina da Covid. Então, a gente passou por estudos não descritivos, estudos comparativos, quem toma vacina e quem não toma vacina. Chegou-se à conclusão de que a vacina era eficaz, que ela reduzia o número de contaminação, reduzia os casos graves a praticamente zero. Então, instituiu-se a vacinação em massa e tirou a gente da pandemia, né? Olha um exemplo aqui de um estudo descritivo com vários casos. Então, o Serviço de Oncologia Oncologia Clínica da Santa Casa, daqui de Belo Horizonte, e o Centro de Quimioterapia do Hospital Belo Horizonte, eles trataram de 1977 a dezembro de 1984, 150 pacientes com esses linfomas aqui, usando esse esquema quimioterápico CHOP, e PLEO. Os dados foram analisados com vistas à identificação de fator de prognóstico. O que é fator de prognóstico? É assim, o que é a cura, relacionada à cura da doença, né? Cura ou remissão da doença. Prognóstico é o diagnóstico é a doença que você tem. Prognóstico é o que, como você espera se recuperar, né? Então, os fatores de prognóstico para obtenção de remissão completa, né, e maior tempo livre da doença, identificando via análise conjunta dos fatores considerados, três fatores independentes. Histologia, análise lá faz a biópsia, né? Estagiamento da doença, estadiamento e existência de sintomas. Então, a partir desses fatores, os pacientes foram classificados em 18 grupos e a remissão completa variava de 17% a 95,7%. Eles descreveram, né? Aí eles conseguiam saber quem que tinha a maior percentual de remissão. Remissão é cura da doença. Então, foi um estudo puramente descritivo, né? As características da pessoa e o tempo e a remissão completa da doença. Sim? Não, não, a comparação você vai entender lá na frente. O que é exatamente a comparação? Sintoma, qual foi a remissão? Com esse tipo, com esse outro tipo aqui, essa outra combinação de fatores, só identificaram não, é uma análise comparativa, mas ela é uma comparação diferente de um estudo comparativo. Ele é um pouquinho diferente, porque o estudo comparativo típico ele é prescritivo. É assim, vamos dizer que eu vou dividir essa turma aqui, um grupo vai estudar 1 hora, o outro grupo vai estudar 2 horas, depois a gente vai ver a diferença de notas. Nós podemos falar assim, estudar 1 hora não faz diferença. Ou, estudar 2 horas, quem estudou 2 horas tirou a nota maior. É pouco, tem que estudar 2. Aí você tem uma comparação que tem um objetivo prescritivo, de te dar o que você pode fazer. Aqui não, aqui a pessoa ele tinha aquela histologia, ele tinha aquele estágio, ele tinha aquela sintomática. Então, não tem muito jeito de você mexer. Então, você tem a gente fala, na verdade, que você teve uma estratificação do grupo. Estratifiquei pela histologia da biópsia, entendeu? Eu estratifiquei pelo estágio, pelos sintomas. Esse aqui está reclamando isso, aquele ali está reclamando aquilo. Então,
a comparação típica é quando você pode escolher, vamos dizer assim, sei lá, o hábito de fumar e a incidência de doença respiratória. Aí você tem uma comparação. Você pode prescrever para as pessoas não fumar, que aumenta o risco delas terem doenças respiratórias. Tá certo? Mas aqui, no caso, você só classificou conforme a fazer uma previsão da cura da pessoa. Mas aí não é prescritivo, ele não te diz o que fazer para acontecer, para atingir esse ou aquele objetivo. Tá certo? A gente, quando falar dos estudos comparativos, vai ficar mais claro. Então, bom, então nós temos esse estudo puramente descritivo, você só coleta os dados e organiza. Eu vou organizar aqui, eu tenho estudante aqui de biomedicina e de farmácia, correto? Pois é, eu posso querer estratificar qual o desempenho por curso. Aí eu vejo qual a nota média que os de biomedicina tiraram e a nota média que os farmacêuticos tiraram. Então, eu só estou descrevendo a turma. Aí eu posso escrever por sexo, se isso parecer relevante, ou posso escrever pelo ano que entrou na UFMG, tá certo? Se já é a primeira, segunda, terceira vez que faz a disciplina. Então, estou só descrevendo. Agora, o estudo comparativo, você vai ver que ele é um pouco diferente. Então, o caso controle é o primeiro estudo comparativo que a gente vai mencionar aqui. Então, a conclusão é obtida através da comparação entre dois grupos. Então, são estudos observacionais, ou seja, o pesquisador ele não impõe um tratamento, mas tão somente os dados produzidos. Então, eu pego um grupo de estudantes aqui e divido em quem usa tabaco, quem fuma e quem não fuma, quem usa álcool, quem não usa álcool. E vou ver o que acontece com certas doenças, tá? Então, olha lá, você faz a comparação entre um grupo que tem a doença estudada ou com um grupo que não tem a doença. Sei lá, eu vou dividir a turma em quem tem asma e quem não tem asma. Aí eu vou comparar esses dois grupos. Aí vamos dizer que eu descubro que quem tem crise de bronquite asmática faz uso de tabaco. Então, aí eu associo, né, os episódios de asma com o uso de tabaco, o uso do fumo. Tá certo? Caso controle. Você tem um grupo de pessoas que têm a doença com um grupo de pessoas que não têm a doença. E aí você vai estudando esse grupo. Então, você pode formar os grupos de forma emparelhada ou de forma independente. Você pode... eu não sei se vocês já ouviram falar, tem alguns estudos clínicos que eles fazem uso de gêmeos idênticos. Gêmeos idênticos é uma forma de você fazer estudo emparelhado, que são duas pessoas que têm exatamente a mesma carga genética. Aí você estuda um que está exposto a um fator e outro que não está exposto ao fator. Ou pode ser grupos independentes, tá? Então, é bastante popular, vocês vão encontrar muito estudo caso e controle, porque ele é bastante simples de fazer, né? Então, através desses casos controle, a gente já conseguiu fazer muitas associações importantes. E não tem dificuldade ética para implementação. Então, você pode fazer uso de seres humanos. Tem certos estudos que você tem que fazer em animais. Você tem que fazer em cobaias, porque você não pode fazer diretamente com pessoa. Não é ético você expor a pessoa, né, a um tratamento que você não sabe direito o que vai acontecer. Se é tóxico, ou se ele pode dar outros efeitos colaterais graves. Mas quando o estudo é caso e controle, simplesmente você divide. Vou dividir a turma aqui, um pessoal que tem bronquite asmática, o pessoal que não tem, e vou estudar. Vou ver quais as características do grupo que tem bronquite asmática, qual a característica do grupo que não tem. Então, isso aí, você pode falar assim,
Professor, mas às vezes na sala não tem nenhuma pessoa com bronquite asmática. Então eu não vou poder usar a sala. Esses estudos, casos de controle, eles ocorrem em grandes hospitais, que tem lá uma população, que tem lá um grupo grande. Aí, mesmo doenças raras, você consegue um grupo caso controle. Você consegue um grupo de pessoas com a doença para comparar com um grupo de pessoas sem a doença. Então, exatamente, ele é ideal para doenças raras, porque você parte de um grupo que tem garantidamente a doença, certo? E o tempo gasto é relativamente baixo, é só você pegar o grupo e fazer a análise, né? Pegar e dividir em caso e controle. Olha para você ver aqui, ó. Um pesquisador da Faculdade de Medicina da UFMG realizou um caso controle para avaliar a influência de fatores de risco no câncer de mama. Então, os casos escolhidos foram pacientes portadores da doença no HC, o Hospital das Clínicas da UFMG, com idade na época de 25 a 75. Como grupo controle, eles escolheram pacientes sem a doença, com idade mais ou menos 2 anos, ou seja, e outras características, mais ou menos entre 25 e 75, mais ou menos 2 anos, ou seja, comparava as pessoas com a doença de 25 anos com pessoas sem a doença de 23 a 27, mais ou menos 2 anos, certo? E outras características semelhantes. Além da idade, né, outros fatores lá semelhantes. Mesmo grupo étnico, mesmo sexo. Bom, câncer de mama, mulheres, né? Sexo feminino. Mas dá câncer de mama em homem também, tá? Então, aí, se tinha um homem com câncer de mama, eles tiveram que pegar um grupo controle com características semelhantes. Se é obeso, o outro tem que ser obeso também. Se o de cá fuma, o grupo controle tem que ser de fumante. Tem que ter característica o mais homogênea possível, tá certo? E essa análise estatística mostrou que o histórico familiar na paciente aumenta seu risco em quase 9 vezes de ter a doença. Então, eles descobriram que para cada uma pessoa que tinha o câncer de mama sem história familiar, a que tinha história familiar era 9 vezes mais. Tinham 9 com câncer de mama, cuja história familiar tinha câncer de mama também. Então, eles viram que a história familiar era um fator de risco para o desenvolvimento da doença. Certo? A partir disso, eles têm condutas médicas, ou seja, as filhas de mães que têm a incidência da doença têm que começar fazendo um preventivo mais cedo e mais frequente, para tentar identificar a doença em estágios iniciais que aumenta a possibilidade de cura, a probabilidade de cura. Tá certo? Os estudos de coorte, não é corte não, é coorte mesmo. O estudo de coorte, ele já não tem certas críticas que o estudo caso e controle tem. Porque o estudo caso e controle depende de você achar um grupo semelhante ao grupo de casos. Aí você fica falando assim, não estou muito de acordo com esses casos aí, não. Tá certo? Agora, o estudo de coorte, ele é bacana porque você tem 2 grupos, você acompanha um grupo que é bastante homogêneo. Você parte dos 2 grupos sem a doença, um grupo com exposição a um fator de risco e outro grupo sem exposição a um fator de risco. Por exemplo, você pega lá todos jovens aí de 18 a 20 anos, você divide em grupo que fuma e grupo que não fuma. E os 2 grupos estão saudáveis no início do estudo. Aí você vai acompanhando ao longo do tempo para o surgimento de alguma doença respiratória. Então, o ponto de partida são 2 grupos sem a doença, mas com diferente exposição a um fator de risco. Obviamente, o fator de risco já tem que ter sido identificado possivelmente no estudo descritivo anterior. Eles já tinham uma ideia, por exemplo, que o uso de tabaco era fator de risco para doença respiratória.
certo? Então, aí você faz um estudo de coorte com aquele fator de risco presente no grupo e ausente no outro. Então, nesse tipo de estudo, você compara parte do grupo exposta ao fator de risco, por exemplo, uso de tabaco, e a outra não exposta, uso de álcool, e o outro não exposto. Semelhantemente aos estudos caso e controle, os estudos de coorte são uma forma de organização de pesquisa mais frequente por razões éticas ou práticas. Também são estudos eles são comparativos e também são observacionais. Observacionais é aquilo que você só observa sem fazer nenhum tipo de intervenção, tá? E ele é comparativo, porque você vê que essa comparação aí, ela já tem ela é diferente da primeira comparação que a gente viu lá. A comparação lembra lá do tumor não Hodgkins, que a gente falou? Lá você caracteriza os grupos, né, de acordo com a idade, com o estágio da doença e tal. Agora aqui não, aqui você já compara com o fator de risco. Uso ou não de álcool, uso ou não de tabaco, tá certo? E são estudos que a gente fala que são observacionais, são estudos que você não interfere. Aí tem os estudos de interferência, que daqui a pouco eu vou falar deles. Então, isso aqui é a semelhança que ele tem com o caso com o estudo de o caso controle. Agora, aqui é o que ele é diferente. Ele é diferente que ele avança no tempo. Ele começa num ponto comum dos dois grupos e vai avançando ao tempo. E ele coloca é uma coisa, é um fator que você pode interferir nele. Então, a vantagem é que critérios uniformes para identificar a presença ou não da doença. E tem uma comparabilidade. Tem 40, no grupo de coorte, né? O grupo que tem o fator de risco é 40% mulher e 60% homem. Quem não está exposto ao fator de risco vai ter que ser 40% homem e 60% mulher também. Aí vai ter que ter fatores étnicos também. Tem 60% de branco. Então, o outro grupo tem que ter 60% de branco também. Tem que ser o mais parecido possível os dois grupos, para o estudo de coorte, tá? A diferença é que o estudo de coorte você começa igual e vai vendo ao longo do tempo. No caso controle, você monta os grupos já congelado no tempo e faz uma análise dos fatores de diferenciação dos dois grupos. Identifica. Tá certo? Aí tem a crítica, né, de que você estude caso e controle, que você não partiu de grupos totalmente homogêneos. O coorte, você já tem controle sobre isso. Então, a gente tá partindo dos estudos mais simples para os mais complexos, dos mais baratos para os mais caros, dos mais curtos para os que tomam mais tempo para ser executados. O coorte aqui, né? Você pode ter que avaliar um grupo aí por 10 anos. Você vai monitorando durante 10 anos. Então, as vantagens do estudo de coorte, identificação das variáveis que necessitam ajuste na análise dos dados, você tem a liberdade de escolher o que você vai medir, como medir, e você consegue medir risco relativo. Quantos por cento aumenta a sua chance de adquirir uma certa doença na presença de um certo fator? Para quem fuma, quantas vezes aumenta o risco de desenvolver uma doença respiratória? Hoje parece evidente a associação entre fumo e doença respiratória. Quando eu tinha a idade de vocês, isso não era tão evidente. Quando eu era criança, eu lembro de ter visto uma publicidade prescrevendo fumar uma certa folha lá, não sei de cânfora, não sei o quê, para quem tinha asma. Imagina você
prescrever alguém com arma fumar uma determinada folha lá. Não faz sentido. Mas quando eu era criança, eu lembro que eu via essa propaganda. Eu falei, que interessante, você tem crise de asma, vou fumar esse negócio aqui, vai ser bom. Hoje eu acho que não tem dúvida nenhuma quanto a isso, né? Então, as desvantagens do estudo de coorte é o que eu falei aqui, ó, pode demorar 10 anos ou mais. E é caro, né? Porque você tem que ficar coletando dados durante muito tempo. Em doenças raras, doenças que têm pouca probabilidade de manifestação, o estudo de coorte tem que ser gigante. Você tem que monitorar 10 mil pessoas, por exemplo. Aí fica caro. Certo? E aí, isso aí também é um número grande de pacientes que precisam ser analisados até a doença aparecer. Olha esse estudo de coorte aqui, ó. Personalidade, desenvolvimento de doença coronariana, doença do coração. Então, um estudo de coorte para avaliar o possível efeito da personalidade mesmo da pessoa. Se a pessoa é mais agitada, se a pessoa é mais ansiosa, se a pessoa é mais deprimida, tá certo? No desenvolvimento de doença do coração. Foi conduzida entre 3.154 trabalhadores homens com idade entre 30 e 59 anos. Eles foram acompanhados por 8 anos e meio. Através de entrevistas com psicólogos e psiquiatras, eles foram classificados em 2 tipos de personalidade, A e B. A é uma personalidade mais agressiva, competitiva e ansiosa. O B, menos agressivo, menos competitivo, menos ansioso. Os resultados indicam que os percentuais de indivíduos do tipo A que desenvolvem a doença coronariana são aproximadamente o dobro dos encontrados no outro grupo. Então, para você ver aqui, ó, na idade de 39 a 49 anos, a personalidade A, cerca de 9 pessoas apresenta a doença. 9 nesses 3 mil aqui. Entre os grupos menos ansiosos, a doença apareceu metade das pessoas. Certo? E nós fizemos a estratificação por idade, mas deu praticamente o dobro nas duas. Então, independentemente da idade, uma pessoa mais ansiosa, mais agressiva, mais competitiva, ela tem o dobro de chance de apresentar doença de coração. Talvez aquela personalidade faça com que ela tenha hipertensão, a hipertensão é um fator de risco para essas doenças. Talvez ela tenha uma dieta também mais desequilibrada, com muita gordura, muito carboidrato. Talvez essa pessoa também, essa personalidade, como ele é muito competitivo, ele não consegue fazer uma caminhada, por exemplo, não consegue fazer atividade física. Aí isso desenvolve a doença do coração. Tá vendo? Isso aqui foi um estudo observacional, né, descritivo, né, e ao longo do tempo. Partiu-se de 2 grupos homogêneos, né, com relação à idade e outros fatores, e verificou-se quantos de cada grupo, a cada fator de risco, adquirir a doença. Esse estudo de coorte, ele poderia ter observado várias outras coisas também. Então, em geral, o estudo de coorte, ele monitora a pessoa por várias doenças. E aí depois eles fazem a associação. Tá certo? Agora, aqui, a rainha dos estudos. Ensaios clínicos aleatorizados. Esse aqui é o melhor estudo que existe, mas ele nem sempre ele é aplicável. Tá? Então, é a forma mais conclusiva de pesquisa clínica. Você tem um grupo de controle com comparabilidade garantida pela alocação aleatória dos pacientes ao tratamento sob análise. Análise clínica aleatorizada foi o que norteou o uso das vacinas para COVID. Pegou-se 2 grupos de pessoas, inicialmente da área de saúde, mesmo perfil, sexo, idade, peso, altura, tal. E ali num grupo, você aleatoriamente associou, deu a vacina em teste. E no outro grupo, você deu um placebo, um líquidozinho lá sem efeito nenhum.
a pessoa não sabe se tomou vacina ou se tomou placebo, a pessoa que aplica também não sabe se aplicou vacina ou placebo. Quem que sabe? Só o pesquisador. O pesquisador, ele atribui a cada um dos grupos uma vacina ou um placebo. Aí você pensa assim, poxa, mas que bobagem, né? Para que fazer isso? Realmente tem um problema ético aí. Eles tentam resolver os problemas éticos, primeiro, foram usadas pessoas da área de saúde, voluntários. Aqui no Brasil não permite que você ganhe para fazer isso. Nos Estados Unidos até pode. Eu lembro que eu estudei lá, tinha todo, assim, no campus, né? Ó, você quer participar de um estudo clínico? A gente paga $50 e dá um lanche. Aqui no Brasil não é considerado aceitável pagar para fazer isso. Então as pessoas se voluntariaram para participar e quando ele voluntariou, ele sabia ele sabia que não saberia se tomou a vacina ou placebo. A explicação disso é o seguinte: se você souber que você tomou a vacina, pode ser que você assuma um comportamento de risco. O profissional da saúde, pode ser que ele fique negligente com o uso de máscara. Ah, tomei a vacina mesmo, acredito que essa vacina funciona. Aí o que acontece é que dá uma contaminação mais alta em quem toma vacina, porque ele assumiu um comportamento de risco. Então, como você não sabe se você tomou a vacina ou placebo, o que se espera é que você continue cauteloso, usando máscara, higienizando as mãos. Por quê? Porque você não sabe se você tomou a vacina ou placebo, tá certo? E aí, então, verificou-se que quem tomava a vacina... Eu tenho até o resultado aqui dos primeiros testes clínicos com a vacina da Covid. Acho que a primeira que a gente teve foi uma vacina feita pelo Butantan, em São Paulo. Eu tenho aqui, olha para você ver. Acho que foram testadas. Eu não sei quantas pessoas foram testadas. Eu não sei quantas pessoas foram testadas. Eu não tenho aqui quantas pessoas participaram do estudo. O que eu tenho é o seguinte, olha, 90 dos infectados tomaram placebo e 5 com vacina. Então, pegou lá, não sei, 5 mil pessoas, 2.500 tomaram placebo, 2.500 tomaram vacina. E aí depois eles verificaram quem pegou Covid. 90 do grupo tinha tomado placebo. Então, o estudo, o desempenho da vacina foi calculado assim, ó, 90 infectados com placebo sobre 95, menos 5 infectados com vacina entre os 95, isso aqui dividido por a proporção de infectados. Tá certo? Então, isso aqui deu 0,947 menos 0,053 dividido por 0,947. Então, isso aqui... Oi? O denominador é a base. Isso aqui são quantos são contaminados com vacina? Com vacina aqui, ó. Com placebo. Isso aqui é o desempenho de placebo. Se você não tomar nada. Se você não tomar nada, é esperado que 94% das pessoas, aproximadamente 94,7%, tenha dos infectados, 90 dos 95 infectados têm tomado placebo. Agora, aqui você vê quantos a mais que tomaram placebo que contaminaram com a doença. Então, o seu risco aí de contaminação
é 94%. Aproximadamente 94%. Você tem 94% a mais de chance de pegar a doença se você não toma vacina. Então, aí todo mundo começou a tomar vacina e eu, pelo menos, achei que funcionou. Tem gente que acha que não funcionou, mas eu achei que funcionou. Eu tive Covid depois da terceira dose, com sintomas bem leves, só uma tossezinha. Na verdade, eu nem percebi que eu estava com Covid. Meus filhos é que falaram, sua voz está meio rouca, faz um teste. Aí eu fiz o teste, deu positivo. Mas eu teria passado quase que quase sem sintoma. Tá certo? Então, essa daí é a metodologia mais apropriada para comparação de tratamentos. Tratamento vacina e sem vacina. Agora, sim, tem gente que vê esse resultado aqui e fala que a Terra ainda é plana, né? A Terra não pode ser redonda, a Terra é plana. Então, tudo bem, vamos deixar para lá, né? Então, você tem que admitir algum critério de admissão e os pacientes são alocados de forma aleatória ao grupo de controle. Um que recebe a terapia, ou seja, não toma vacina, e o outro que recebe a nova vacina que está sendo testada. Se você quiser, você pode comparar duas vacinas também, a eficiência de duas vacinas. Você dá a vacina para um grupo, dá a vacina B para o outro grupo. Aí dá para você fazer aquela mesma razão que eu fiz ali. No numerador, o número a mais que foi contaminado com uma das vacinas, dividido pelo número total de contaminados, a proporção total de contaminados, né, com aquela terapia. A diferença ela é significativa ou não. No caso aqui, nem precisa da gente ver, né? A diferença foi bem maior aqui, ó, né? Você vê que a 90 para 5, né? 90 infectados com placebo e apenas 5 infectados com vacina. Certo? Então, 85 a mais em 90 contaminados. Em 90 contaminados com placebo. Eu não entendi por que eu fiz 90 menos 5 ali, mas a conta é feita desse jeito. Talvez eu devesse ter feito 95. Embaixo eu fiz 95 sobre 5. E em cima eu fiz só 90 menos 5, né? Foi desse jeito aí que a conta foi feita mesmo. 90 infectados com placebo e 5 com vacina. Lá na frente eu vou mostrar para vocês como é que a gente calcula o risco relativo. Aí a gente volta nessa questão aqui. Então, é uma forma experimental de pesquisa em que o pesquisador interfere. Por isso que ele não é um simples estudo observacional. Observacional, você só observa, você não atua. Aqui você interfere. Você dá vacina para um e dá placebo para o outro. Certo? E aí, pessoal, tem questões éticas que têm que ser observadas. Você não pode, aqui no Brasil, você não pode cobrar para a pessoa participar, porque senão você poderia selecionar pessoas que eles falam é, por exemplo, pessoa com dificuldade financeira pesada, aí ele vai fazer o experimento só porque precisa da grana, né? Tem um nome para isso, vulnerabilidade social. Se você, aqui no Brasil, a gente considera que se você paga a pessoa, você teria uma chance de escolher a pessoa em vulnerabilidade social, ou seja, ele está fazendo aquilo não é por liberdade, ele está fazendo aquilo porque ele precisa da grana. Isso não é considerado ético aqui para nós, certo? Estados Unidos, tal, sei lá é outra ética. Então, lá você pode pagar para a pessoa fazer o teste. Aí tem essa convenção aqui, ó, que rege essa parte. Para a gente fazer pesquisa, aqui na UFMG, você tem que submeter a sua pesquisa antes, você tem que submeter a um comitê de ética. Aí tem um comitê de ética em pesquisa em animais e um comitê em ética em pesquisa em humanos.
Aí você tem que ter detalhes lá, número de pessoas que você vai selecionar, como você vai selecionar. No caso da vacina, era testado pessoas da área de saúde, pessoas que estavam naturalmente expostas à doença. E aí ele fazia aquilo voluntariamente. Mas aí tem um monte de problema, tá? Você não pode, por exemplo, testar a toxicidade de algum medicamento, assim, quer dizer, um efeito tóxico muito pesado, né? Que você poderia matar a pessoa, aí você não vai fazer o estudo, caso controle, desse jeito, tá? Aí tem uns estudos que usa célula-tronco, aí você testa em células a toxicidade da medicação, aí você não testa em um ser vivo já completo. Mas tem questões éticas até com relação a isso. Uso de células-tronco para testar drogas. Então, uma dificuldade que tem no estudo de caso o clínico aleatorizado é o conhecimento do tratamento administrado pelo paciente ou pelo médico. Isso pode influenciar na evolução da doença. Foi o que eu falei com vocês aqui. Se você souber que você tomou a vacina, pode ser que o seu grupo, esse grupo, tenha uma contaminação mais alta pelo simples fato da pessoa se expor mais ao risco. Ela, já tomei a vacina, então ele fica mais relaxado. Parece que a doença deu mais, ela foi mais frequente no caso dos vacinados. Então, por isso é que a pessoa não pode saber se tomou, né, a doença. Não se tomou, se pegou o tratamento ou se pegou o controle. Tem a questão da autossugestão também, né, o efeito placebo. Não sei se vocês pegarem bula de remédio, eles vão falar, essa superior ao placebo. Uma medicação, para ser considerada eficaz, ela tem que ter efeitos, ela tem que curar mais pessoas do que o placebo. E olha que o efeito placebo ele é considerado existente. Efeito placebo é você melhorar só por achar que tomou a medicação. Por exemplo, no caso de Covid, o uso de ivermectina e cloroquina podia ter no máximo um efeito placebo. Nenhum estudo clínico aleatorizado mostrou que hidroxicloroquina ou ivermectina curava Covid. Ah, mas eu tive várias pessoas que falaram, não, eu tomei cloroquina e melhorei. Ele melhorou porque ele já ia melhorar mesmo. Se eu tivesse tomado uma pílulazinha de farinha, ele teria melhorado também. Para uma medicação ser considerada eficaz, ela tem que ser melhor do que o efeito placebo. O efeito placebo é aquele efeito assim, só da autossugestão, certo? Então, para eliminar esse efeito, você realiza estudos cegos ou duplo cego. O melhor deles é o duplo cego. O duplo cego, a pessoa que está ministrando o tratamento, né, a profissional que está aplicando a vacina, não sabe se está aplicando vacina mesmo ou placebo. Só uma outra pessoa de fora do estudo é que sabe o que foi placebo e o que foi vacina. Tá? Então, daquele que eu falei lá, 90 pessoas pegaram Covid com placebo, você tem que lembrar que aproximadamente é o mesmo grupo tomou placebo, 1.500 de 3.000 e 1.500 de 3.000 tomaram a vacina. Certo? Aí você reduziu de 90 para 5 o número de contaminados. Por isso que eu coloquei 85 no numerador. Você reduziu de 90 para 5 os contaminados com a vacina. Certo? A aleatorização, ela indica que as diferenças detectadas são realmente devidas às diferenças das eficácias das terapias. Assegura a comparabilidade, porque você pega dois grupos bem homogêneos, né, para fazer os estudos, faz com que os grupos apresentem as mesmas distribuições, as mesmas características, conhecidas ou não. Elimina vícios na seleção, que você atribui aleatoriamente. Então, os grupos eles ficam bastante comparáveis, aproximadamente comparáveis entre si. Pega todos dois grupos de profissionais de saúde, mesmo sexo, mesmo grupo étnico em cada um, e aí atribui aleatoriamente vacina e placebo. Então, aí você tira todos esses viés.
Certo? Para implementar isso aqui, pessoal, vocês vão ter que saber fazer, tá? A implementação de alocação aleatória. É comum os de números aleatórios gerados por um computador lido em tabelas especiais, como a tabela apresentada aqui no slide aqui, ó. Então, no material básico nosso, você tem a tabela de números aleatórios. Isso aqui é uma tabela de números aleatórios que a gente usa para criar grupos caso de controle. Então, olha para você ver aqui, ó. Para alocar 20 indivíduos, na prática é necessário um número bem maior. Há 2 tratamentos A e B, você escolhe uma linha da tabela 1 a partir de onde serão lidos os dígitos 2 a 2 para representar os indivíduos 0, 0 a 19. Digamos, a partir da 10ª linha, aqui, a partir da 10ª linha, 5ª coluna aqui. Você pode começar a tabela de números aleatórios de qualquer lugar que você quiser. Olha bem, você tem aqui, ó, o 10ª linha, 5ª coluna. Então, a gente vai alocar o tratamento A aos seguintes indivíduos. 18. Por que 18? Que eu leio aqui, ó, 76. Me acompanha aí, ó. 76, 52, 57, 32, 31, 18. Eu vou escolher o 18, que o 18 foi o primeiro número que eu li que está abaixo de 20 indivíduos. Tá certo? E aqui você pode fazer o seguinte, você pode, ó, 7, 6, eu tenho 76? Não, eu tenho os indivíduos numerados de 1 a 20. Tá certo? Então, 7, 6 não dá, 6, 5 não dá, 5, 2 não dá, 5, 7, 7, 3, 3, 2, 2, 3. Eu poderia ter escolhido aqui o 11. Ou eu fui pegando de 2 em 2 aqui, achei o 18. Então, o 18 vai para o tratamento A. Aí eu vou continuando lendo aqui, ó, da esquerda para a direita e de cima para baixo, 2 a 2, até achar o próximo. Aí eu achei o 16 aqui. Então, até 10 indivíduos, eu vou escolhendo aqui na tabela de números aleatórios. 16, aí apareceu o 16 de novo, eu não vou selecionar ele 2 vezes, aí apareceu o 19, o 14, o 31 não serve, o 03 serve. Então, eu escolhi o 03. Terceiro elemento. 58, 56, 14. Eu poderia ter escolhido o 14 aqui, né? 03. Oi? Como? Ah, o 14 já foi escolhido. 70, 72, 73, 73, 73. Aí você vai escolhendo aqui, ó. 42, 90, 27, 21, 82, 80. Você vai passando. Ó, o 08 aqui, ó. Tá certo? Você vai pegando de 2 em 2 o número que esteja entre 0 entre 1 e 20. Aí você vai escolher 10 aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 00 eu não entendi porque que ele escolheu, não. Ah, porque você considerou esse numerário de 00 até 19. Aí você vai escolher 10 aqui da tabela de número aleatório. Eu vou pedir para fazer isso na lista de exercícios, tá? Olha aqui, ó. No slide ele explica direitinho como que nós achamos números. Você escolhe uma linha qualquer, uma coluna qualquer e vai lendo dali para frente, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Aí você acabou a tabela, aí você volta para o topo da tabela. Mas se você não conseguir achar pegando 2 a 2, aí você vai pegando assim, ó. Você pega 66 aqui, ó. Aí se não deu, aí você pega 64, 05, 2452. Certo? Ele é aleatório, pessoal. Você pode pegar de cima para baixo, de direita para esquerda, de baixo para cima. Você pode pegar 2 a 2, você pode pegar 1 a 1. Você pode pegar de qualquer jeito que vai sair aleatorizado, tá? Então, está escolhida a tabela aí. Aí, o que você faz com esses números? Esse grupo A, esse grupo aqui, você vai dar o tratamento A para ele. Vamos dizer que você vai aplicar neles a vacina.
E o grupo B, você vai aplicar o placebo. Não, aí não precisa. Se você sorteou um, o outro já está. O que sobrou já é aleatório. E porque cada um não pode ser sorteado mais de uma vez. Então não precisa você sortear o grupo B. Se você sorteou o A, se você sorteou quem toma placebo, o outro grupo vai ser o que toma vacina. Tá certo? Então, pessoal, a gente falou dos estudos descritivos e dos estudos comparativos, que é o termo genérico para designar caso e controle, coorte clínico aleatorizado. Vocês têm que ser capazes de identificar qual desses três estudos aí comparativos que a gente está usando. Ou seja, a gente está usando um estudo puramente descritivo. Certo? Esses dois primeiros aqui, ó, caso, controle e coorte, são os mais usados para determinar a etiologia da doença, ou seja, a causa da doença. Associação entre fatores de risco e as características pessoais da doença. Podem ser observacionais, se você não faz alocação de tratamento. Observacional é aquilo que você não interfere. Ou pode ser experimental, aquilo que você vai lá e manipula. Certo? Idealmente, a comparação de dois tratamentos A e B consiste em aplicar o mesmo tratamento em um grupo de indivíduos e medir seu efeito, e o tratamento B no mesmo grupo e medir seu efeito. No caso de vacina, não dá para fazer isso, porque se você aplicou a vacina, a pessoa está imunizada. Mas daria para você testar, por exemplo, duas medicações. Ah, eu estou testando o ácido acetil salicílico contra o ibuprofeno. Então, você pode. A pessoa quando ele tiver dor de cabeça, ele toma a aspirina, ele toma um dos dois. Aí, na outra vez, ele toma o outro. Aí, o pesquisador sabe a hora que ele tomou o ibuprofeno, a hora que ele tomou o ácido acetil salicílico. Aí, ele consegue identificar qual que é a droga mais eficaz. Isso aí a gente fala que é um estudo pareado. A mesma unidade amostral, ela experimenta os dois tratamentos. Aí você tem os efeitos de carry-over, o efeito de arrasto. Quer dizer, se você deu a aspirina para a pessoa de manhã e você vai dar o ibuprofeno à tarde, pode ser que os dois efeitos se confundam. Ele está melhorando à tarde por causa da aspirina que ele tomou de manhã. Ou pode ser que dê uma interferência entre a aspirina e o ibuprofeno. Aí você teria que esperar, sei lá, 10 dias que tomou a aspirina para fazer a terapia com o ibuprofeno. Nem sempre é possível a gente fazer esse estudo pareado, usar a mesma unidade amostral. Você tem que esperar esse tempo de cessar o carry-over, né, o efeito de arrasto, a interferência. Então, você cria dois grupos parecidos. Ah, estou testando a vacina de Covid, então vou pegar um grupo de enfermeiros e profissionais da área de saúde, com o mesmo grupo, os dois grupos com o mesmo número de sexo masculino e feminino, o mesmo grupo de negros, negros e pardos, mesmo número de brancos, mais ou menos a mesma idade, tá certo? Mais ou menos a mesma história clínica. Então, você cria dois grupos bem parecidos, certo? Então, quando você vai fazer esses estudos comparativos, você tem que estar preocupado com a confusão de efeitos. Se for o que eu falei, você toma aspirina de manhã, e aí você toma ibuprofeno à tarde, aí você está sentindo melhor à noite, você não sabe se foi pela aspirina de manhã ou se foi pelo ibuprofeno à tarde, ou se foi pela combinação dos dois. Então, você tem os efeitos aí de confusão. Vamos imaginar que você tem um grupo de pessoas mais velhas. Você está estudando lá a ocorrência de artrose. Aí você está estudando se um grupo é mais jovem, ele vai ter menor incidência de artrose do que o grupo mais velho. Aí pode ser que a pessoa mais velha tenha tem um outro fator lá que está confundindo com a idade, certo? Então, o fator de confusão aí, ele tem que ser tirado do seu estudo. Fator de confusão, por exemplo, a idade ou o nível socioeconômico. A pessoa ela, 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 tem uma renda baixa, aí acaba que a alimentação,
alimentação dela tem muito carboidrato, porque ela é muito, o carboidrato é mais barato, com muito macarrão, e então a dieta dele é pior, aí ele vai ter mais doença cardiovascular por causa da dieta dele que é ruim. E a dieta dele é ruim porque uma dieta de melhor qualidade é mais cara, tá certo? Então, principalmente num país igual o nosso, né, de grandes desigualdades sociais, esse fator socioeconômico ele costuma ter uma confusão grande. Você está fazendo a análise de 2 tratamentos. Aí a pessoa de baixa renda não compra medicação, ou às vezes ele tem que buscar a medicação no posto de saúde, para ele é mais difícil. Então ele acaba que ele falha o tratamento, aí pode dar um fator de confusão nele por causa disso. Ele não toma tanta vacina quanto. Teve uma vez que eu vi um estudo falando que tinha uma evidência de que a antena de celular estava dando câncer no cérebro, estava dando as doenças. E esse grupo, eles analisaram isso lá na Zona Sul de Belo Horizonte. Aí esse estudo saiu e foi bastante criticado, por quê? Talvez deu maior incidência de câncer no cérebro lá no sul, lá na Zona Sul, porque lá teve diagnóstico. Às vezes essa doença dá na periferia, e ela não é diagnosticada, a pessoa morre de outras causas. Aí ficou parecendo que tem antena celular no centro, antena de celular que está provocando essa doença. Mas simplesmente é que lá teve uma notificação maior da doença, o fator de confusão aí. Lá as pessoas têm plano de saúde, elas vão ao médico, aí diagnostica a doença. Ó, lá tem mais antena de celular, porque tem mais gente, poder aquisitivo, então tem mais antena para melhorar a cobertura. O pessoal de venda nova não tem tanta cobertura de celular, aí fica parecendo que não aparece câncer de cérebro lá em venda nova, porque não tem antena de celular. O fator de confusão aí é o nível socioeconômico da pessoa. Tá? Então, lá, às vezes, ele vai no posto e diagnostica outra coisa, não faz o diagnóstico correto. Tá certo? Então, olha bem, suponha que a idade seja um fator de risco com a doença. Estudo que quer avaliar a associação com determinada exposição. Se as pessoas expostas são mais velhas que as não expostas, como que você sabe se o efeito observado ela é realmente devido à exposição ou à idade? Aí você tem que tirar esse fator de confusão, tá? Então, vocês vão ver estudos e aí que vai ter essa preocupação de evitar esse fator de confusão aí. Ok? Bom, pessoal, então esse aí é o capítulo 2, sobre os estudos clínicos. Aí, no resto do curso, a gente vai aprender a fazer análise estatística desses estudos. E aí você tem que saber. Quando eu falar, não, um estudo de coorte, você já tem que saber o que, que é. Um estudo de caso controle, você já sabe o que, que é. Não acabou a aula, não, tá? Certo? Então, esse capítulo aí, ele é básico por causa da linguagem que vocês têm que ter ao longo do resto do curso. Então, vamos ver aqui, vamos ver, tem aí a tabelinha, né? A tabelinha está para você aí. Questionário da data da aula de hoje. Então, vamos lá. Aí você vem cá e faz a questionário individual, consulta apenas o seu material, responda as questões a seguir. Aí, próxima página. Com relação à organização da pesquisa na área de saúde, aos estudos, aí tem um pop-up menu aqui, de coorte, comparativos, descritivos, caso e controle, que apresentam resultados de informação sobre um grupo de paciente, Qual grupo que é esse? Será, hein? Há estudos que apresentam resultados de informações sobre um grupo de pacientes. Parece que são estudos descritivos, né? Só descreve resultados de informações sobre um grupo de pacientes e os estudos, blá, 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 em que os grupos de pacientes são confrontados. Em que grupos são confrontados? Então, você simplesmente escreve e tem os estudos comparativos em que os grupos são confrontados. Você está comparando um grupo de pacientes com outro. Grupo de fumante com grupo de não fumante.
Dentre os estudos comparativos, nós temos os estudos blá, 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 que cotejam grupos de doentes com grupos saudáveis. Qual estudo comparativo que associa, né, que confronta grupo de doentes com pessoas saudáveis? Caso controle, né? E os estudos blá, 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 em que a comparação é feita ao longo do tempo. O coorte, né? O coorte ao longo do tempo. Aí só tem essa questão hoje, você finaliza aqui. Não esqueça de enviar tudo e terminar. Enviar tudo e terminar de novo. Aí ele fala lá, nota 100%. Esse 0,1 aqui é só uma nota alegórica. No final, isso tudo vale 30 pontos, como a gente combinou. E aí ele vem cá e fala com você. Certinho, 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 certinho. A resposta correta é com relação à organização de pesquisa, aos estudos descritivos, que apresentam resultados e informação sobre pacientes, e os comparativos, que confrontam dois grupos. Dentre os comparativos, a gente tem o que compara dois grupos, caso e controle, e o coorte, que acompanha ao longo do tempo. E a gente não falou aqui do caso... o caso controle, a gente não falou do... A gente falou de todos, né? Aleatorizado, só o clínico aleatorizado, que a gente fala que é o padrão ouro dos testes, é a rainha dos testes. Faça ele tão rápido quanto possível, para você não esquecer, e já temos a lista de exercício aqui. A lista de exercício, pessoal, certo? No caderno mesmo, pode... Depois você fotografa, né? Então, questões foram escaneadas do livro, tá? Elas estão aqui do livro. E fotografa com essa cam scanner aqui. Então, esse aplicativo, você pode baixar o upload dele de outubro. Até segunda-feira que... Não, 2 segundas-feiras para frente aqui. Então, na aula que vem, a gente pode discutir a lista também. A gente pode dar uma olhada aqui. Vamos olhar um, por exemplo... Deixa eu olhar com você. Então, são 5 exercícios. Para cada uma das ações descritas a seguir, de pesquisa, ensaio clínico aleatorizado, ou nenhuma das anteriores. Tem as 3 situações. Setor ambiental, sei lá, poluição e um câncer raro. Justificar a sua resposta usando o ensaio clínico. Propõe um esquema de aleatorização nas seguintes situações. Em um ensaio clínico, 2 tratamentos A e B serão testados através de comparação de 2 grupos de igual tamanho, com 30 pacientes. Então, o que você vai ter que fazer? 30 pacientes, né? Então, aqui, a lista 1, exercício 5. Letra A. Então, você vai enumerar seus pacientes de 0 até 29, tá? E aí, como é que você vai criar o grupo A? O grupo A, você pode criar, aí você explica aqui, olhando a tabela de números aleatórios, da seguinte forma. A partir da linha X
coluna Y, obtém-se os números, aí você vai colocar aqui. Quem que vai ser seu grupo A? Seu grupo A vai ter que ter 15 pessoas. Então, esse aqui vai ser o A1, esse aqui o A2, esse aqui o A3, esse aqui o A4, até o A15. Aí você vai falar qual que é a pessoa que vai ser cada um desses números aqui. E o grupo B vai ser o grupo que sobrar. Tá? Então, você vai ter que fazer para mim, fala para mim, ó, você tem 30 pessoas, você vai usar essas daqui para o tratamento A e essas daqui para o tratamento B. Olhar na tabela de número, como se fosse fazer de verdade mesmo. Tá certo? Em um ensaio clínico envolvendo 100 pacientes, decidiu-se que 40% receberiam o tratamento A e os restantes o tratamento B. Então, propõe um esquema de aleatorização. Repito o item anterior para 50 e 20 pacientes, manter o mesmo percentual. Ok? Aqui no B e C, você pode falar só quantas pessoas que você vai selecionar para cada grupo. Não precisa de falar quais pessoas. Ou se você quiser, você pode falar quais pessoas. Certo? Vocês viram aí que o grupo está desequilibrado. Às vezes pode ser que você faça grupo desequilibrado. Às vezes a vacina é muito cara, aí você vai aplicar vacina só em 40% das pessoas. Ok? Bom, pessoal, então por hoje é só. Todos assinaram a lista de presença? Cadê a lista? Isso. Todo mundo assinou. Eu agradeço aí pela presença e pela paciência. E até a semana que vem. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar e-mail, tá? Pessoal daqui, tchau.